É o fim de uma era. Gatito Fernandes foi anunciado na virada do dia 24 para o 25, no Natal, para a torcida do Cerro Porteño como reforço para a temporada que vem. Aliás, essa tem sido a tônica do Natal alvinegro. Um Natal de muitas despedidas. Até agora já saíram Almada, Tietê, Eduardo, Adrielson, Marçal e agora o Gatito Fernandes. Já são 6 jogadores e mais despedidas devem vir por aí. Até então, nenhuma chegada. Está 6-0 essa conta. Do ponto de vista do elenco, vamos precisar que cheguem vários jogadores para termos a mesma quantidade de jogadores no elenco. Sabemos que a temporada do ano de 2025 vai ser muito puxada e precisaremos não só de qualidade, não só de um time, mas de um elenco numeroso que mantenha o nível do Botafogo dentro de campo. O Gatito é o fim de uma era. Foram 7 anos defendendo as cores do Botafogo. E por que ele retorna ao Cerro Porteño? Foi o clube onde ele foi revelado, um dos principais clubes do Paraguai, onde ele é goleiro da seleção, profundamente identificado com o seu povo, ainda nutre o sonho de jogar a Copa do Mundo, a próxima Copa do Mundo, né? E o Cerro Porteño, sem dúvida nenhuma, era o local onde ele poderia sair sem arranhar sua imagem com a torcida do Botafogo. Gatito tem mercado no Brasil inteiro. Muitos clubes, não só no Brasil, mas também na América Latina, gostariam de contar com o Gatito. Mas dentro do Brasil, ele jamais desrespeitaria a torcida do Botafogo a ponto de fechar com Vasco, Fluminense ou Bahia, qualquer clube que fosse. Gatito chegou ao Botafogo em 2017 para disputar Libertadores da América. Na época, ele era a reserva do Elton Leite. E o Gatito, naquela Libertadores, era uma pré-Libertadores, ele entrou por um puro golpe de sorte, quando o Elton Leite acabou saindo lesionado daquela partida. A partir dali, ele começou a escrever a sua história no Botafogo, principalmente depois da noite histórica, onde ele defendeu 3 pênaltis no Defensores del Chaco contra o seu principal rival, o Olímpia. O clube que revelou o Cerro foi o clube que revelou seu pai e o próprio Gatito. Então, ele ali, cara, teve uma noite apoteótica, onde não só ele começou a escrever a história dele no Botafogo, como derrotou o seu maior rival, colocando o Botafogo na fase de grupos. Cara, o Gatito ele foi um cara muito grande para a torcida do Botafogo, né? Sem dúvida nenhuma. Essa saída dele vai emocionar todos. Já em 2017, ele defendeu 50% de todos os pênaltis cobrados contra ele. E assim, um número absurdo, né? Nunca vi isso acontecer na história do futebol brasileiro. Não tenho registro disso. E assim ele ficou conhecido como o maior pegador de pênaltis do futebol brasileiro. Em 2018, ele pegou 2 pênaltis e garantiu o Botafogo campeão carioca em cima do Vasco da Gama. Os anos seguintes foram de muitas dificuldades. Então, 2017 e 2018 foram de glórias, mas 2018 para frente, né, 19, 20, 21, foram anos de muitas dificuldades, onde ele conviveu com salários atrasados, conviveu com problemas estruturais do Botafogo, rebaixamento para a Série B. O Gatito Fernandes é um cara que a gente pode dizer que roeu o osso no Botafogo. E com a chegada da era do John Textor, a era SAF no Botafogo, a partir de 2023, ele, que vinha se recuperando ao longo de 2022 de uma grave lesão no joelho, né? Ele teve que passar a respeitar o espaço de outros goleiros mais jovens e promissores que chegavam pelos investimentos do John Textor. Em 2023, foi o caso do Lucas Perry, goleiro que chegou a pegar a seleção brasileira. Em 2024, o John, que não pegou a seleção brasileira, mas tranquilamente poderia ter estado lá. John, campeão brasileiro da Libertadores, sendo titular na maior parte dos jogos. E ele poderia ter sido aquele ídolo que, ao estar num banco de reservas, criasse problemas nos vestiários, criasse problema para a direção, para o treinador, mas muito pelo contrário. Ele sempre foi um cara no Botafogo que ele foi família, sempre foi um cara de grupo, e que quando foi chamado ao serviço, o prestou das melhores formas possíveis. Ele foi determinante em alguns momentos da trajetória do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Com a lesão do John, o Gatito fechou o gol, por exemplo, na pré-Libertadores contra o Bragantino. Talvez a gente não estivesse comemorando hoje a glória eterna se não fosse a atuação do Gatito Fernandes
contra o Red Bull Bragantino. Quem se lembra disso? Sem falar nas atuações que foram pontuais no Campeonato Brasileiro, mas não menos importantes. Ele é amado pelos torcedores do Botafogo e respeitado pelos rivais. Não tem um torcedor vascaíno, tricolor ou flamenguista que ao longo desses 7 anos não tenha querido, não tenha pensado no Gatito Fernandes, no seu gol, no gol do seu time em algum momento. O Gatito fecha com chave de ouro a sua passagem pelo Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores da América, dando a volta por cima e atuando nas duas competições em momentos decisivos. Muito obrigado por tudo, gato. Você sempre estará na história do Botafogo, do futebol brasileiro, em especial do Botafogo de Futebol e Regatas. Que isso seja um até logo. Ao se aposentar, que você volte para o Rio de Janeiro, pois estaremos esperando você de braços abertos para te receber nas suas novas jornadas, na sua carreira, seja como preparador de goleiros, preparador físico, como treinador, como dirigente. Vocês sabem que há muito tempo eu defendo isso. Jogadores que são ídolos, jogadores que têm potencial para performar em outras áreas, como a gestão ou a parte da comissão técnica, são jogadores que têm que ter um plano de carreira para a sua aposentadoria. E o Botafogo tem que buscar ativamente entender o momento de cada um desses jogadores que estão nessa transição e não permitir que esses talentos fujam para outros clubes que certamente os aproveitarão. Isso é muito comum na Europa. Você vê, por exemplo, agora o Kompany, técnico do Bayern de Munique. Você já viu grandes jogadores se tornarem técnicos com muito sucesso. Zidane, no Real Madrid, né? O Xavi lá no Barcelona, o Xabi Alonso agora no Leverkusen. Isso é muito comum na Europa. São jogadores que se preparam e são apoiados pelos clubes por onde eles tiveram grandes passagens, muitas vezes, e depois eles acabam tirando a licença A, B, enfim, todas as licenças Pro lá da UEFA, e acabam tendo uma carreira de muito sucesso. Eu sinto falta disso no Botafogo. Começamos a ver esse movimento com o Joel Carli no Botafogo, o que me deixa muito feliz. O Carli tem tido uma atuação nos bastidores muito legal, na comissão técnica do Botafogo, e eu gostaria de ver o Gatito Fernandes seguindo esse caminho. É um cara que ele representa a alma do Botafogo. Ele é um cara que viu o que o Botafogo tinha de pior, viveu isso na pele, assim como ele também viveu na pele o que o Botafogo tinha de melhor. A história não fez justiça ao Jefferson, por exemplo, que não deu tempo dele ser campeão brasileiro da Libertadores pelo Botafogo. Mas a história fez justiça ao Gatito Fernandes. E eu fico muito feliz que eu possa ter visto o Gatito campeão pelo Botafogo. É claro que eu gostaria que o Gatito ficasse e encerrasse sua carreira aqui, mas a verdade é que ele se vê ainda atuando em alto nível. E ele pode sim atuar em alto nível. E ele tem uma profunda identificação lá com o pessoal do Cerro Porteño, é um cara de seleção paraguaia, é um cara amado na sua terra. Então também é absolutamente compreensível o desfecho da carreira do Gatito Fernandes. Para mim fica o máximo respeito. É uma pena vê-lo partir. Acho que é um cara que, se tivesse no nosso elenco, teria um valor muito grande para poder recepcionar novos goleiros, né? Tenho certeza que o Lucas Perry aprendeu bastante com ele, tenho certeza que o John aprendeu bastante com ele, tenho certeza que o Raul vinha aprendendo bastante com ele também. Boa sorte na sua trajetória, Gatito Fernandes. É um Natal talvez um pouco amargo do ponto de vista de partidas de jogadores do Botafogo, os heróis que nos trouxeram a Libertadores, que ajudaram a reconstruir o Botafogo de 2022 para cá, 2023, que carregaram esse time nas costas aí em 2024, dando a volta por cima. Mas eu não tenho a menor dúvida que a janela do Botafogo vai ser muito forte a partir de agora. Eu não tenho dúvida que o John Textor vai investir pesado no Botafogo, novos jogadores virão. E essa é a toada da SAF. Jogadores vão e vêm, mas você nunca está só. A sua torcida te quer bem, você nunca estará pior. Essa é a questão. E o Botafogo vai para cima. Galera,
Feliz Natal para todos vocês aí. Aproveitem em família. Tendo mais notícias relevantes, eu trago para vocês ao longo do dia. Um grande abraço para vocês que ficam e fui.